Como se faz para transformar uma conta pequenininha numa conta grande, sem ficar queimando muito neurônio, especialmente dinheiro? Olha, eu sei que não é um trabalho fácil, eu já estive lá, e por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns dos pontos mais importantes que me ajudaram muito na caminhada quando eu estava começando. Eu vou te mostrar aqui os pontos mais importantes que certamente vão te ajudar muito a encurtar essa caminhada de transformar uma conta pequena em uma conta grande de trader profissional. Então, bora pro conteúdo. Um trade em altíssimo nível, cara. Muito bem, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Fabrício Lorenz, analista certificado de investimentos. E se tu tá buscando por um lugar para aprender sobre trade e investimentos, tu tá no lugar certo. Aqui todos os domingos, às 14 horas, eu divulgo um conteúdo para te ajudar a ser lucrativo e consistente dentro da bolsa. Por isso eu te convido a se inscrever aqui embaixo e participar da nossa comunidade e ficar por dentro de tudo o que tem de mais importante em relação a mercado, estratégias, operacional, psicológico do trader. Antes de entrar no conteúdo, eu quero lembrar que essa semana eu estou abrindo pela primeira vez as vagas da minha mentoria, onde vai ser um momento onde eu vou operar ao vivo com uma turma super exclusiva, reduzida, onde os alunos vão poder interagir comigo, operar junto, entender todo o meu operacional. Para te ficar sabendo como essa turma vai funcionar, é só clicar aqui abaixo no link do Telegram, que eu tô deixando na descrição, e lá eu vou passar todos os avisos que tu precisa saber. O vídeo de hoje vai ser pra gente conversar sobre como transformar uma conta pequena em uma conta grande, ou seja, como ganhar bastante dinheiro a partir de uma quantia pequena de dinheiro. Tem como fazer isso? Tem, só que tu vai ter que entender que algumas particularidades a gente vai precisar conversar aqui, porque uma conta pequena tem alguns desafios a mais do que uma conta grande. Então, o primeiro passo aqui é realmente colocar essa conta pequena que tu tá dispondo hoje para uma conta maior e aí sim ir para outros desafios. Por isso que a gente vai conversar hoje somente sobre contas menores. Tem pontos super importantes, tá? Eu passei por alguns momentos da minha vida de trader que, cara, se alguém tivesse me falado, Lorenz, faz isso, faz aquele outro, olha, certamente não teria demorado tanto tempo quanto eu demorei. Então, por isso, hoje, nesse vídeo, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante em todos esses pontos e vão encurtar a tua caminhada nesse início de jornada como trader. E a primeira coisa que eu preciso que tu faça é escolher apenas uma única estratégia para operar. Não mais do que uma. Uma somente, e eu preciso que tu entenda ela da cabeça aos pés, que tu disseque essa estratégia, que tu entenda exatamente aonde ela funciona, aonde ela vai bem, aonde ela vai mal, em qual ativo, em qual time frame, tudo sobre essa estratégia, e a partir disso, tu vai operar somente ela. Imagina que tu tá entrando por uma guerra, se chama mercado, e tu não sabe muito bem o que fazer, né? Um soldado mais inexperiente, o que costuma fazer, cara? O cara que vai pra guerra, que ainda nunca esteve lá, e alguém pergunta pra ele, cara, qual arma tu quer? Qual é a primeira coisa que o soldado pensa, né? Olha, uns vão responder o seguinte, eu quero uma bazuca. Por quê? Ah, vai destruir um prédio. Bom, e se tu tiver ao redor de vários inimigos? Aí o outro vai falar, ah, eu quero uma metralhadora. Bom, mas e se tu não souber atirar, né? Tu vai sentar o dedo no gatilho, vai subir a metralhadora e aí? Vai ficar todo desprotegido, vai tomar tiro também. Então, o soldado que tá começando na guerra, ele ainda não sabe exatamente qual é o benefício e o prejuízo de cada arma e nem aonde ele deve usar cada tipo de arma. Por isso que, nesse primeiro momento, eu preciso que tu se especialize numa arma. Eu preciso que tu se especialize numa estratégia do mercado para saber exatamente da onde atirar. Ah, não, cara, se eu ficar aqui embaixo, ó, acocadinho, eu sei que eu consigo ter esse campo de visão aqui, eu sei qual é a retração, eu sei do que essa arma é capaz, eu sei do que ela não é, eu sei dos pontos fracos, eu sei que eu tenho aqui um calcanhar de Aquiles, então tu vai saber tudo e tu sabe o que esperar. Só que tu só vai conseguir fazer isso operando uma estratégia e não operando 15 milhões, que nem todo mundo faz, né? Ah, eu vou operar esse aqui, aí depois eu vou pra aquele outro, aí depois aquele outro, e fica fazendo um monte de coisa, perdendo um monte de dinheiro de maneira completamente desnecessária. Tá, Lorenz, mas qual estratégia eu uso? Olha só, cara, nós temos vários pontos pra conversar sobre isso, tá? Digamos que, pô, Lorenz, beleza, escolhi essa estratégia aqui. Agora eu vou começar a entender ela. O que tu vai fazer? Fazer os backtests. Aí tu começa a testar, olha pros ativos, olha pros mercados, tu vai testar no mercado de alta, no mercado de baixa, lateral, diferentes momentos, maravilha. Aí tu chegou numa estratégia. Vamos considerar aqui que tu pegou a estratégia média móvel de 9 para operar. Muito simples, a 9.1. Quando a média virar para cima, tu vai comprar o ativo e quando a média móvel de 9 exponencial virar para baixo, tu vai vender. Simples assim, em 5 segundos eu te expliquei
ok? E agora tu vai dissecar essa estratégia e vai observar como ela performa nos diferentes tipos de ativo, mercado e prazo operacional. Chegamos no gráfico, o que a gente vai fazer? Vai esperar a média móvel de 9 virar pra cima. Essa é a estratégia que eu escolhi, Lawrence. Beleza, então virou pra cima, tu vai vir aqui, vai comprar no fechamento, seja o que acontecer. E agora tu vai vender somente quando a média móvel de 9 virar pra baixo, tá? Repara que isso vai acontecer lá pra frente. Ó, olha que coisa linda, hein? Coisa bem bonita. Esse sistema é muito legal, tá? E aqui virou a média móvel de 9 pra baixo e a gente encerra a operação. Pô, a princípio não tem nada de mais difícil em fazer isso, né, Lawrence? Não tem. Só que o que os traders iniciantes gostam de errar, cara? Começam a misturar as estratégias. O trader iniciante até entende, cara, não é isso aqui que eu tenho que operar. Maravilha. Agora, quando o trade tá se desenrolando, aí a história é outra, né? Aí ele já mete aqui, ó. Não, vou botar aqui, ó. Vou botar o IFR, Lawrence, porque o IFR eu ouvi falar que é o bichão. Vou botar aqui o IFR de 2, tá? Vamos botar o IFR de 2 períodos aqui, ó. E aí, cara, ó, repara, ele comprou aqui. Só que quando começa a subir, aí o alfacismo já começa a coçar na mão. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí ele já olha aqui, ah, não, mas o IFR tá sobrecomprado. Ai, meu Deus, e o mercado começou a cair. Ai, meu Deus, eu vou encerrar aquilo, ó, seja pelo amor de Deus. E aí o trader vai lá e encerra. Aí ele até consegue ganhar um lucro aqui, né? Ai, eu fui bem bom, mandei bem. Aí no outro dia abre em gap de baixa, ainda fecha abaixo da saída dele, ainda pra fortificar o erro. Só que é bem verdade, cara, é que ele misturou. O trader misturou. Ele operou mais do que uma estratégia. Ele mal sabe operar a média móvel de 9. Ele ainda tá aprendendo a operar essa estratégia. Ele já vai lá e já mete um FR. E aí ele espera um outro sinal, nada a ver, né? Ah, rompeu aqui, Lawrence, agora eu não tô mais operando FR, agora eu tô operando barra ignorado. Olha que coisa mais linda. Vou comprar aqui, superação da máxima por barra ignorada, stop abaixo da mínima. Isso tudo com pano de fundo na média móvel de 9, que era só o único sistema que o trader que tá com uma conta pequena deveria começar. E aí ele entra e vai e toma um stop. E por que é tão importante tu operar somente uma única estratégia quando a gente tá falando de uma conta pequena? Porque eu preciso que tu opere somente o filé. Eu preciso que tu veja o sinal que está acontecendo e entre e execute de maneira perfeita. Porque tu vai ter poucos tiros, tu vai ter poucos trades pra fazer. Então eu preciso que tu foque somente no filé, somente naquela estratégia que tu conhece todos os números, todos os pontos fortes e fracos. E agora a gente entra num ponto super importante, que é entender que independente da estratégia que tu for escolher, vão ter pontos fortes e pontos fracos. E é super importante conhecer ainda mais os pontos fracos para te estar confortável com eles e saber o que fazer quando eles vierem. Se tu escolher uma bazuca achando que é a melhor arma para guerra, olha, cara, tu só vai ter um tiro. Assim como se tu escolher uma arma menor com uma faca, bom, talvez tu não consiga atirar muito longe se o inimigo estiver muito distante, mas sniper já fica difícil para um inimigo que tá perto. Então tu vai ter que conhecer os pontos fracos da estratégia para saber o que fazer quando eles vierem. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, os traders iniciantes têm a mania de achar que sistemas que têm alta taxa de acerto são os melhores, né? Lawrence, encontrei um sistema aqui que a cada 10 trades acerta 9, 90% de taxa de acerto, o cara agora descobriu o santo grau e vai ficar rico. Não é assim. Porque sistemas que tenham alta taxa de acerto, que é um ponto forte, sem sombra de dúvida, ao mesmo tempo tem um ponto fraco, que é quando esses sistemas tomam stop, vem aquele stop de balde. O cara ganha de pouquinho em pouquinho e quando perde é um balde, né? Então tu tem que saber os pontos fortes, os pontos fracos. Tô fazendo a analogia aqui com a matriz SWOT, né? A gente deve fazer isso dentro dos nossos sistemas também, assim como vão ter oportunidades, de repente, ao invés da média móvel de 9, Lawrence, eu vou calibrar para uma média móvel de 12 aqui, que eu vi que tem melhores resultados. Pode ser, ou nas ameaças também, né? Quais são as ameaças de uma média móvel de 9? Ora, o mercado lateral. A média móvel de 9 performa muito mal no mercado lateral, porque não tem tendência. Então, entender tudo isso na hora de escolher a estratégia é ter o conhecimento que tu vai conseguir manter a estratégia mesmo nos momentos ruins. E para fechar essa parte, cara, se eu tivesse que escolher uma única estratégia para começar hoje, certamente eu escolheria estratégias que tenha baixa taxa de acerto, e com baixa eu quero dizer menor do que 50%, ideal ali entre 35% e 50%, mas que tenham um alto payoff. Ou seja, em outras palavras, são estratégias que perdem de colherinha e ganham de balde, muito mais fáceis de serem operadas psicologicamente e se adaptam muito bem a contas pequenas, já que a gente precisa de poucos trades para ter um resultado muito grande. Lawrence, escolhi a minha única estratégia. Maravilha, tá no caminho certo. Agora vamos pro segundo ponto. O segundo ponto é pegar essa estratégia e colocar ela somente em um único ativo. Não é pegar essa estratégia e
sair operando euro contra dólar, mini índice, Vale, Gerdau e agora eu vou pro Bitcoin. Não, tu não vai fazer isso, cara. Tu vai escolher apenas um único ativo, testando essa estratégia nos ativos para fazer essa escolha e tu vai operar somente naquele ativo. Isso vai fazer com que tu tenha muito mais chance de ser disciplinado e escolher os melhores trades. Porque se a gente coloca no início uma gama muito grande de ativos na nossa tela, cara, a chance de fazer burrada é muito alta. Tu vai operar mini índice. Aí o mini índice vai lá, dá o sinal, aí Bradespar dá o sinal também, aí tu vai lá e entra, nem deveria ter entrado, mas tu resolveu entrar, e aí tu não sabe mais o que fazer, tu tá todo perdido, tu não sabe mais aonde dar dinheiro. Então o melhor a fazer, cara, é olhar nos backtests qual é a melhor performance e no melhor ativo. Pegando o mesmo exemplo da média móvel de 9 e fazendo o teste em diferentes ativos, eu vou perceber que vai ter resultados diferentes em diferentes ativos, por mais que seja o mesmo sistema. Então no momento que eu fizer o backtest, eu olho, olha, JHSF3 foi o papel que melhor performou nesse sistema, então é aqui que eu vou amarrar meu burro e é aqui que eu vou operar. Tenho o ativo, tenho a estratégia. Se eu for para outro ativo, eu corro o risco de ter um resultado pior do que aquele que eu poderia ter no ativo que performa melhor, né? Pegando um exemplo aqui, pois Zetec não foi legal, Lojas Americanas foi pior ainda. Então assim, cara, escolher a estratégia e escolher o ativo para essa estratégia é de suma importância. E aí a gente chega aqui no terceiro ponto. Depois de ter escolhido a estratégia, depois de ter escolhido o ativo, eu preciso que tu escolha o prazo operacional que tu for operar essa estratégia no ativo. Escolher JHSF3, maravilha, mas tu vai operar aonde? No gráfico diário? No gráfico de 60 minutos? Ou tu vai fazer day trade, tu vai operar no gráfico de 15, no de 5? Não vai operar essa estratégia em diferentes prazos operacionais ao mesmo tempo. Tu não vai abrir uma operação hoje nos 5 minutos, amanhã no semanal, depois amanhã no gráfico diário. Isso vai dar errado. É claro que uma estratégia robusta num ativo bom tende a funcionar nos diferentes prazos operacionais, mas ainda assim o resultado difere. Então tu vai pegar, testar o ativo e a estratégia e o prazo operacional. No início, cara, eu recomendo fortemente que tu opere em gráficos mais longos, gráfico de 60 minutos, um gráfico diário, porque isso vai fazer com que tu consiga executar o trade de forma perfeita. Quando a gente entra num operacional mais curto, é mais fácil nós errarmos, tá? Então, eu recomendaria um gráfico mais longo. Lawrence, quero operar num gráfico mais curto. Ok, ainda vai para um gráfico mais longo, cara. Vai para um gráfico de 15 minutos, se tu for fazer day trade. Não começa no gráfico de 1 minuto, que eu vejo os traders fazendo. Vou operar o gráfico de 1 minuto, que nem um louco. Não, cara, assim, ó, gráfico de 1 minuto é coisa de maníaco, tá? Então começa em gráficos longos. Depois, com mais experiência, aí tu pode baixar, mas no início não tem porquê. Até porque tu vai estar falando de poucos trades, só o filé, e naturalmente vai acontecer poucas operações. Tá, Lawrence? Então agora eu sei qual carro eu vou pilotar, eu sei quantos cavalos tem nesse carro, vou acelerar que nem louco. Não, né, cara? Não. Agora tu vai precisar saber aonde está o freio para que tu consiga pilotar muito bem essa nave e consiga realmente ganhar essa corrida. Então agora a gente vai falar sobre o controle de risco. Nós temos diferentes tipos de estratégias de controle de risco. Assim como a gente tem diferentes estratégias na hora de operar o mercado, seja com média móvel de 9, seja com FR2, seja com barra ignorada, temos também as diferentes estratégias para controle de risco. Nós temos, por exemplo, o controle de risco de 1%, em que tu vai colocar somente 1% em risco do teu capital em cada trade. Essa estratégia aqui não é boa para capitais pequenos. Tem também o controle de risco fixo, que é um controle de risco que a cada trade que aparece, tu vai colocar uma quantidade em risco igual, ou controle de carry, que daí é um pouco mais avançado. O sistema que eu vou te sugerir aqui hoje é o sistema de caixas, e ele funciona de uma maneira muito simples e é especialmente eficiente para capitais menores. Pensa comigo, cara, tu vai fazer uma divisão de partes iguais do teu capital para que tu não sofra com stops maiores ou menores. Ou seja, digamos que tu tenha R$1.000 disponíveis na tua conta. O que tu vai fazer com esses R$1.000 é dividir em, no mínimo, 20 partes iguais. Ou seja, em cada trade que tu for entrar, tu vai entrar com R$50 em risco. 50 vezes 20 vai dar os 1.000, tá? O ideal é que quanto mais divisões tu conseguir fazer, melhor, porque isso vai ajudar a estatística a trabalhar ao teu favor, tá? 20 é realmente assim o mínimo do mínimo do mínimo na minha percepção, ok? Então, a cada trade que acontecer, tu vai entrar com uma caixa de R$50. Isso vai fazer com que tu consiga perdurar por bastante tempo e eventualmente ir dobrando o teu capital num curto espaço de tempo para que tu consiga transformar ele num capital um pouco maior e consiga trabalhar daí com um sistema de risco como de 1%, que é a minha preferência para capitais maiores. Bom, e o último e mais importante ponto dentro dessa caminhada é uma notícia que infelizmente
infelizmente, muito ruim que eu vou ter que te dar. Tu vai quebrar. Se tu tá no começo do mercado, cara, e tu tá começando com uma conta pequena, as chances de tu ter um prejuízo grande, ou seja, zerar essa conta, é muito, muito alta, tá? A estatística não mente. E por que eu tô te falando isso, te dando esse banho de água fria, né? Justamente pra tu tomar a atitude correta daqui pra frente. Primeiro, tu vai começar com um capital muito pequenininho dentro do mercado, tá? O ideal é que tu comece no simulador sempre, depois coloque dinheiro de verdade, mas mesmo começando com dinheiro de verdade, dinheiro muito pequeno. Independente do quanto de dinheiro tu tem na conta bancária, tá? Isso aqui é uma atividade nova, tu tá começando, é normal que nós tenhamos erros em todas as atividades que a gente é principiante. Então tu vai começar pequeno e esse pequeno tu vai dividir por 2. Dividiu por 2, pega esse primeiro capital, coloca no mercado, tu vai ter erros, tu vai analisar esses erros e depois que provavelmente esse capital tiver se esvaído, aí tu vai pro segundo capital com muito mais experiência, com muito mais sabedoria, assim como acontece no avião. O avião tem 2 motores justamente para isso. Se um avião dá problema, dá pane, vai ter o outro motor que vai conseguir deixar o avião ainda no ar sem nenhum problema. E é isso que eu preciso que tu faça aqui, que tu considere que o primeiro motor, primeiro capital vai explodir, né, vai para zero e que tu tenha o segundo capital para trabalhar. Isso tudo pensando com capital pequeno. E claro, né, sem a leitura correta do mercado, nada disso que eu falei vai ajudar. Então eu preciso que tu entenda perfeitamente como o mercado se comporta. E uma das formas de se ver isso é através do estudo dos preços ou price action. Por isso, eu vou deixar um curso inteiro aqui para ti entender como funciona a dinâmica do mercado e ficar a par e não errar mais em nada quando a gente tá falando de preços. Te vejo lá.